Quando eu entrevistei o Klaus agora há pouco, eu perguntei muito sobre questões de estética e de imagem dentro do filme. E também em relação a toda a carreira que ele tem como um fotógrafo. Eu quero saber de vocês como essa questão da fotografia abateu cada um de vocês, porque um dia você disse em coletiva que participou, né, de um ensaio fotográfico, que é uma releitura de Ofélia, né? Você atua no filme, né, como esse fotógrafo, e Fernando, você também tem essas aspirações artísticas, e você também comentou em coletiva que quando era mais jovem tinha, né, essa aspiração de ser um fotógrafo também, né? Vocês podem comentar sobre a relação? Claro. Sim, o Klaus foi o primeiro fotógrafo que me fotografou profissionalmente, né? Eu era bailarina e eu comecei a fazer ensaios de dança com ele, de corpo, né? E explorando essa coisa que ele tinha plástica como corpo. E então eu diria que eu estava do lado de cá, né? Eu estava do lado de cá das câmeras. E isso me instigava também. Do lado, diríamos assim, de cá eu me perguntava, o que aquela pessoa está vendo? Né? O que será que ele está vendo? O que ele vê? Porque o que ele vê não é o que eu sou. Né? Então eu ficava intrigada com esse olhar. E como eu fotografei com o Klaus durante muitos anos, ele outro dia brincou vendo os arquivos que ele tem mais de 1.500 fotos minhas em arquivos. E que provavelmente eu sou a pessoa que ele mais fotografou. Então, assim, isso é uma coisa interessante, ter uma pessoa que te acompanha por tanto tempo e que ele capta muito rápido a minha, né, não sei, não vou falar minha essência, mas o meu espírito também é uma palavra difícil, mas ele capta a atmosfera. O que eu estou sentindo, o que eu expresso. Ele conhece o seu vocabulário. O meu vocabulário. E eu acho que o Klaus tem esse dom primordial num fotógrafo, que é uma sede visual absurda. Ele tem uma sede de visual, ele entende o mundo com o olhar dele. E ele recorta mesmo, ele é uma pessoa que recorta com o tempo eu fui descobrindo que esse recorte é múltiplo, né? A obra do Klaus, ela é imensa e nesse filme você vê esse olhar dele, eu acho muito bonito isso. E também que ele questiona esse lugar distanciado do fotógrafo. E eu vi isso nele, eu vi o Klaus se interessando pelas pessoas. Ele começar a cruzar essa barreira. E ele se interessar pelaquela pergunta que está no filme, que ele fala, não é uma pergunta, é uma fala que a Ofélia cita o pai, né, que é o Tedesco, que ela fala, ele só se interessava por imagens. E eu vi isso, o Klaus, com o passar do tempo, foi tanto que ele fez esse filme. Esse filme, para mim, é uma espécie de questionamento dele. Ele quer ver as pessoas, né? O Tedesco vai em busca de encontrar esses amigos que ele não teve muito contato fora desse enquadramento, né? E aí ele vai tentar esse sabor. Mesmo assim, ele faz isso indiretamente, né? Ele faz através do olhar do Smutter. Então, é louco esse filme. É uma fotografia dentro da fotografia. Posso dizer que é uma meta. São dois alter egos. São dois alter egos dele. Eu vejo os dois como esse olhar que às vezes pode ser exatamente disso, de duas pessoas que estão ali buscando compreender aquele universo. Porque eu acho que a fotografia, ela é uma busca como a arte, né? Você está buscando entender um universo, o seu universo, enfim. E nesse caso, eles estão tentando entender cada um está tentando entender, acho que a si mesmo, né? Está buscando se achar, né? Se entender. Falei demais. Agora vem ele e falou tudo. O Smutter, para mim, foi, como eu falei, eu cresci, minha família tem muitos artistas plásticos, né? Assim, a família só tem artista, né?
ou é desenhista, ou é pintor, Músico. fotógrafo, músico. Acho que o único ator sou eu. Não, também tem. Tem. É, Martinha, tem muito artista. Mas a parte gráfica, eu cresci desenhando, minha madrinha era fotógrafa, eu revelava as fotografias com ela e tal. Eu trabalhei como fotógrafo até um pouquinho, quando era bem menino. Quando eu mudei, os meus primeiros trabalhos foi fotografar também. Só que eu perdi meu equipamento, eu fui assaltado meu equipamento, aí eu fui para outra área. Mas eu sempre tive essa fascinação por imagem. Então, ele me chamar para fazer o Smutter, que é, como o Diana falou, é um dos alter egos dele, que é muito interessante essa divisão que ele faz em dois personagens, dois antagonistas, que é ele mesmo, né? E aí é muito bonito, que o meu personagem, ele é um observador, ele fica vendo as coisas de longe, assim, sem ser percebido. E enfim, e aí dá esse e o do Peter, que é o estabelecido ali, né? É o estabelecido e o que vai à borda, fora, né? O da borda, né? É o estabelecido e o de fora. Então foi uma delícia fazer parte disso aí e ver ele crescendo também. Inclusive, quando a gente assiste, vendo as outras pessoas comentando, a gente descobre mais coisas dos personagens do que a gente mesmo criou ali, né? Claro. Conscientemente. Sim. E o filme ficou com essa gama ampla, dessa forma artística, assim, pela estética toda, que dá uma graça muito boa. E quanto você concorda com as palavras? Concordo, Teve uma relação completamente diferente? concordo. Assim, eu acho que cada um tem uma percepção individual, né? E eu tento me lembrar da pergunta que era sobre a fotografia em si, né? E eu, como uma pessoa curiosa na vida, eu teve bastante contato, eu acho que com o meio da fotografia, né? Como já é uma influência na cinematografia também, né? Enquadramento na pintura e tudo isso, então foi muito interessante abrir essa porta e fazer um artista plástica como o alter ego de Klaus Mitteldorf, né? Que é o Tedesco, o Smutter. Todos os personagens fazem parte dessa criação visual. E a câmera do Alexandre, a Mel, né? Era uma coisa espetacular para mim, né? Muito particular, porque um olhar, você sentia o olhar, mas não incomodava, mas fui muito curioso, muito gentil ao mesmo tempo, muito distante na proximidade e vice-versa. E a gente criou um baile, né? A gente improvisou mais ou menos uma cena na praia, né? Que a gente não se conheceu. E virou um baile. E o terceiro bailista era a câmera, né? E o resto era o mar, e o vento e o céu. E ficou gostoso, me lembro até hoje. É por aí. É bem feito. O olhar e a imagem. Essencial. Só mais uma questão que eu também vou direcionar a vocês três, é que o Klaus também disse que esse é um filme que trata muito como uma espécie de transição para o trabalho do fotógrafo para as emoções humanas, sobre o analógico para o digital. E aí ele mencionou, né, como o caso da Ofélia, como essa adolescente moderna, mas fazendo algo analógico, que é a busca do pai a nado, né? É verdade. Eu achei bem curioso isso. E vocês, como atores, quando receberam esse roteiro, o que vocês, assim, perceberam de imediato, assim, o que tocou emocionalmente de imediato, assim, como vocês o interpretaram a princípio? Eu conhecendo o Klaus, para mim foi muito natural. Foi uma história que eu já conhecia, né? Essa paixão dele pela água, participei disso. Então eu quase que acompanhei o nascimento desse filme, né? Então para mim foi muito fluido, como a própria água.
E depois eu gostei muito quando eu fui conhecendo os personagens, né? O Tedesco, quem vai fazer o Peter Kennedy? O Nando, nossa, que legal. A Ofélia vai ser a Bruna, nossa, mas tudo a ver com nós dois, né? A filha. Isso também é legal, né? Por que um filho num filme tem que ser a cara do pai, sabe? Coisa alguma, não é assim. Acho legal isso, ele ter essa ousadia também de peitar uma composição maluca. É ou não é o pai? Pode não ser o pai genético, mas o pai que ela escolheu, não sei, não vou dar spoiler, né? Então, para mim foi fluido. Não sei, Peter, Nando. Quem vai responder? Eu só posso dizer que eu encontrei o Klaus em Berlim durante o festival e eles indicaram que eu preciso conversar com você. E deste momento rolou uma certa energia que é raro, na verdade, né? Entender de um ao outro. Eu acho que eu entendi a ideia, a proposta do filme, pelo menos o tamanho que era possível neste ponto. Ele era super preparado, me mostrou seus catálogos, um clipe, músicas, coisas assim, que já jogaram tinta nesse universo novo. A gente teve conversas bem profundas sobre a família, sobre a relação aos filhos e a relação dos filhos aos pais e essas coisas, né? Entre o universo também, né? Do mar e céu, sei lá. Eu acho que foi isso que me deu certeza. Eu me sinto confortável, quero ir nessa viagem com vocês. E rendeu até hoje. Sim. Quando eu li o roteiro a primeira vez, quando a Nina me chamou, a gente já tinha trabalhado algumas vezes, a Nina, a roteirista, né? Nina Krintz, a gente é muito amigo e a gente já fez alguns trabalhos juntos, mas a gente sempre quer fazer mais alguma coisa que a gente se conhece e a gente sabe os caminhos que a gente gosta de fazer. Aí ela me chamou para fazer esse Peter Sellers, que faz muita coisa no mesmo, que faz muitas personalidades no mesmo personagem. E ao mesmo tempo é com o Klaus, que o Klaus era alguém que eu já conheci, já era tipo um artista importante para mim, que nem, sei lá, se de repente o Picasso está precisando fazer alguma coisa que eu ajude. Sei lá, era alguém que era um ícone para mim. Eu conheci ele, aquele fotógrafo, eu achava lindo as trabalhos dele. E de repente, para ser parceiro dele, fiquei muito honrado e era com um personagem delicioso que a Nina estava compondo, meio lembrando do que eu gostava, das minhas esquisitices também. Então, foi um presente, né? Foi um presente. E aí depois, para filmar, a maluquice das filmagens, do Klaus dirigindo. O Klaus dirigindo era muito legal, né? Porque era o primeiro filme que ele estava dirigindo, então ele estava descobrindo como dirigir. Claro. Era muito divertido, muito legal. Enfim, Pessoal, eu agradeço pela entrevista obrigada. e desejo boa estreia. Boa estreia, obrigada a você.